Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série de Bootstrap 3. Meu nome é Kevin Jesus e hoje a gente vai falar de formulários. Formulário é um conjunto de componentes e eu gosto de nomear isso de módulo, ok? Bom, a gente vai ver aqui, começar a ver, né, pelo form control. O form control, o que ele faz? Ele aplica um if de 100% no componente responsável que está recebendo essa classe. Quem é os componentes responsáveis por isso? O input, o select e o text area, ok? Vamos ver isso na prática, como é que funciona. A ideia aqui, você vai ter um input com o type text, ou o type que for, seja o input, né? Type que for não, seja uma caixa de texto, na verdade, né? E aí você aplica a class form control, ok? Ah, mas como é que é? Qual que é a diferença do form control e o input tradicional? A gente vê aqui também. A gente tira de um aqui e deixa outro com a classe, ok? Veja bem, a gente tem ali um input tradicional que o navegador interpreta e um input formado pelo Bootstrap. Basicamente, ele vai adicionar 100% de largura do componente Python. Então, por exemplo, a gente está no container. Então, o meu container ele tem uma largura de x pixels. Então, todavia, né, o meu componente input com form control vai receber 100% de ocupação desse container, ok? Se o container for 970, o tamanho vai ser 970. Maravilha? E os outros itens? Como é que tem os outros itens? A gente tem lá o select, enfim. A gente tem uma série de coisas. Vamos lá, select. Form control. É preciso colocar uns óprios aqui também, tá? Eu vou colocar qualquer coisa. Maravilha. E a gente tem também o text area, ok? E aí a gente coloca a class aqui, form control também. Veja bem, então a gente tem os três componentes que recebem a class form control. Ambos ocupam 100% da tela, tá ok? É isso. Até o form control é bem simples, é um auxílio muito bacana. Você pode customizar o form control de acordo com suas necessidades. Bom, posição de formulários. A gente vai falar aqui então de duas posições interessantes, que é inline e horizontal. Então a gente tem todo o conteúdo armazenado em linha e todo o conteúdo quebrado em linhas, ok? Vamos ver isso na prática então? Vamos aproveitar esse exemplo que a gente tem aqui e a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui no formulário e aplica a class form inline. Ok? Eu só vou tirar aqui o text area. Tirei o text area e olha só. A gente tem aqui um formulário e tem aqui um select. Ambos ficaram inline. Veja que o tamanho não é mais fixo. O que acontece aqui na verdade? A class form inline vai pegar os componentes, no caso aqui a class form control individualmente, e vai aplicar um if de automático, e um display inline block. Então, em vez de ser um display blocado, ele vai ser inline blocado, ok? Então, todo o conteúdo fica um à frente do outro. É interessante usar isso daí para você fazer um login, né? Algo do tipo assim que seja onde você usa pequenos componentes no formulário. Bom, e o form horizontal? Ele faz a história que a gente estava usando antes do form inline, tá? Veja bem, ele vai blocar todos os conteúdos e um fica embaixo do outro. Porra, legal. Mas e se eu quiser trabalhar com um componente um do lado do outro individualmente e que eu manipule essa largura? Você pode manipular da seguinte forma, usando novamente a unidade de grid ao seu favor. Como é que funciona isso? Vamos lá, a gente vai falar aqui, eu falo, olha, a gente vai criar uma class, tá? E nessa class, a gente vai falar, olha, eu quero que você tenha uma largura de 4 pixels, ou 4 pixels, desculpa, uma unidade de grid de 4, ok? Então, o form control vai ser responsável por aplicar 100% da largura do componente Py, que no nosso exemplo é o call MD4. E aí eu vou falar, olha, esse select aqui, tá? Ele vai ser um call MD8. Veja bem, completei 12 de largura. Então, maravilha. Então, o meu select vai ter uma largura 100% de acordo com uma largura fixa que eu defini no call MD8. Como é que funciona isso na prática? Veja bem, então ele aplicou 4 aqui e aplicou 8 aqui. E a gente tem um componente separado, né? E a gente tem aquele espaçamento que a gente comentou na primeira aula de grid, que também é fácil de você customizar. Ok?
Maravilha! Olha só, outra coisa interessante aqui também. Vamos já separar aqui, né? Então, temos uma linha. Sempre bom destacar isso em todas as aulas da importância das linhas. Fizemos uma linha aqui. Eu vou copiar esta linha. Copiei essa linha. Eu tenho duas linhas. Poxa, mas está tão colado. Deveria ter alguma opção para separar isso. E tem. O Bootstrap tem uma classe aqui chamada Form Group, ok? E você pode aplicar em todas as divs pais de alinhamento dos seus componentes, ok? Form Group, veja bem. Então eu apliquei lá, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar e aplicar um margem bottom de 20 pixels aproximadamente, ok? Form Group, e a gente vem aqui também. Form Group. E Form Group. Veja bem, ele aplicou aqui então uma largura, margem bottom de 20 pixels, porém ele tira as margens aqui, tá? Então nosso conteúdo já não tem margem, ok? Mas isso aí você pode facilmente manipular com CSS. Legal. Então eu vi aqui o Form Inline e o Form Horizontal. E aí a gente aplica assim nos formulários, tá? Lembrando, no formulário você aplica essas classes. Vamos falar também de Checkbox e Radial Box, tá? A gente tem a mesma ideia. Então, por Checkbox, eu tenho a opção Line, o Radial Box também eu tenho a opção Line. Para utilizar, a gente coloca uma classe Py, que recebe essas classes, e depois a gente posiciona os elementos, que aí a classe Py tem todo o trabalho de alinhar isso pra gente, tá? Então eu vou tirar aqui esses exemplos, e eu vou fazer aqui, né? Div class, checkbox inline. Maravilha, fiz o checkbox inline aqui. E aí eu crio um checkbox input type checkbox. Fecho aqui e coloco o valor do checkbox. Veja bem que a gente tem um checkbox inline. E o radial box? Vou copiar aqui que é praticamente igual. Copiei aqui e aqui a gente coloca o radial e o input type radial. Maravilha, eu tenho um input checkbox e um input radial box. Legal, né? A gente tem também, em ambas as partes aqui, seria o horizontal, que eu esqueci de falar, basicamente seria o default, tá? Então, por exemplo, se você tirar a classe aqui, ambos os elementos vão se posicionar horizontalmente. Perfeito? Veja que eles ficam blocados, então um fica abaixo do outro, ok? E o inline vai ficar um conteúdo do lado do outro. Maravilha, né? Vamos ver qual é a próxima etapa aqui. Bom, size. Vamos voltar lá para o formulário, vamos voltar especificamente para o form control e todos os seus componentes. A gente pode posicionar o nosso elemento da seguinte forma. A gente tem duas características interessantes, três na verdade. A primeira é default, que é sem nada, então a gente tem o input daquele tamanho lá. A gente tem um input menor ainda, que seria o médio na verdade. E a gente aplica uma classe interessante chamada input SM. Lembra lá, call SM, enfim, também segue essas características aqui. E a gente tem um input bem grande também, que é muito legal, que é o input LG. Vamos ver isso daqui na prática, como é que funciona isso. A gente pega aqui então, separa os itens. Input. Então, o meu primeiro input, do tipo text, vai ter além da classe form control, vai ter padrão. Esse aqui vai ser o padrão, tá? Vou duplicar isso aqui, então esse aqui vai ser o input SM, dupliquei de novo, e esse aqui vai ser o input LG. Então disparamos o primeiro, o segundo e o terceiro,
e vamos ver esses dois aí, esses três na prática. Veja bem, então eu tenho um input normal, tem um input SM que é minúsculo, tá? E tem um input LG que já é um tamanho largo, não é um tamanho tradicional de formulário. Maravilha? Validation. Veja bem, olha que legal, o Bootstrap trabalhou em uma classe muito interessante que a gente aplica validação no formulário. Mas como assim validação? Ele vai falar que está errado? Não. Não. Seria uma validação estética. Seria aplicar estado a um determinado componente no formulário. Então, por exemplo, a gente tem um componente meio, e esse componente meio foi digitado errado. A gente pode manipular alguns elementos aqui, tá? Que destaca em evidência, e legal, bonito também, esse componente meio. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Veja bem, a gente tem uma class py aqui, a gente aplica has e o tipo de erro, no caso aqui warning, que seria um aviso. O que a gente vai aplicar também? Num label, a gente vai criar um label e nesse label a gente vai aplicar uma classe chamada controlLabel, tá? E aplica aqui um for label que o input recebe esse valor, para quando eu clicar no e-mail, o input tomar a forma de foco, ok? E é isso. Basicamente é isso daqui. Ó. Vamos lá ver como é que funciona. Então eu venho aqui, tiro esses exemplos aqui, a gente vai criar um novo, na verdade vai criar uma div, né? Chamada has warning, no exemplo, né? E aí a gente tem que criar também um label que vai receber um control label. É isso mesmo? Control label. Criei o label aqui, tá? A gente passa um form base label aqui, vamos chamar de warning. E a gente coloca um valor nesse label, e-mail. E aí a gente cria um input, né? Padrão aí, form control. E esse input vai receber um ID aí de warning, tá? Faltou um i aqui. Maravilha. Então ele vai alertar, né? Ele vai destacar esse formulário como se tivesse um erro. Olha lá, veja bem. Então tem um formulário ali todo estilizado. Isso é muito bacana para você validar formulário. Você pode fazer um plugin para customizar isso e ficar bem mais simples, né? Vamos aplicar outro aqui. Vou substituir esses warnings. Veja bem, vou pegar os 3 warnings aqui e substituir por success. E o meu formulário fica verdinho, um sinal aí que está tudo bem. Legal, né? O validation é bem interessante. E é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, consulte o nosso grupo no Facebook. É interessante você ir lá para consultar, tá? A gente tem um grupo aí no Facebook bacana. Manda o convite lá que a gente vai avaliar o seu perfil. Se você quer se inscrever em nossa newsletter, você pode acessar o Bootstrap Total /informativo. Estamos ficando por aqui. Até mais!